Boa noite, queridos amigos. Que Jesus possa conduzir nossas palavras, junto às vibrações de todos aqui presentes. O estudo da noite, ele se encontra no Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, para quem conhece, Nós estamos estudando nas quintas-feiras, agora, neste momento, o capítulo 20. O capítulo 20 já deu início, Os últimos serão os primeiros. Nós vamos ver a missão dos espíritos e vamos ver os obreiros do Senhor. Hoje ficou para nós entendermos um pouco da missão dos espíritas. Quem são os espíritas? Será que os espíritas somos nós? Que estamos aqui para ouvir, para entender, para buscar uma mensagem do Espiritismo? Será que nós somos de fato espíritas? Que missão é essa? É algo grandioso, de grande magnitude, de grande feito, que cada um de nós devemos fazer, elaborar, executar. Que missão é essa? Esse item é o item 4, do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. E esse item 4, a missão dos espíritas, ela é uma mensagem que Erasto trouxe para nós, através da codificação de Kardec. Quem era Erasto? Alguns falam que Erasto é um daqueles discípulos 70 ou 72 do Novo Testamento, quando eles traduziram. Uns colocam 70, outros colocam 72, que ele viveu lá na época, lá atrás de Cristo. Mas nós não temos essa precisão, até porque na tradução do Novo Testamento muda-se muita coisa e a gente tem várias traduções da Bíblia. Então, fala que Erasto é um irmão que viveu na época de Jesus. Era um daqueles 70, 72 apóstolos do Cristo. E ele recebia as pessoas na cidade, era responsável, tinha uma autoridade e recebia as pessoas e recebeu aquele povo naquela época. E Jesus contou da sua história. E Erasto, esse espírito, nós vamos ter muitas mensagens dele na codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns. Ele colaborou e muito para a codificação de Allan Kardec. E nessa mensagem que Erasto traz da missão dos espíritas, ele vem dizer o que nós precisamos fazer para sermos considerados espíritas. Como se entende que o outro é um verdadeiro espírito. E Erasto, ele é um anjo da guarda do médium, ou um espírito protetor. E essa mensagem colocada aqui foi recebida lá em Paris em 1863. E ele coloca a seguinte indagação inicial: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Olha bem, ele está falando que se nós já não estamos vendo essas coisas acontecerem. E aí, quando nós entendemos aqui que Erasto está falando da tempestade, nós começamos a também fazer a nossa indagação. Será que Erasto está falando da tempestade, chuva forte? Será que ele está falando do mau tempo? Do vento avassalador, que pega às vezes todo mundo de surpresa e vai causando caos e destruição? Vai pegar esse mundo todo e vai lançar ao nada e vai acabar as iniquidades. O que é iniquidades? São as injustiças, as injustiças sociais, as calamidades, a fome, todo tipo de injustiça. São as iniquidades. Quando se propõe isso que ele está colocando, que nós já estamos vendo essa tempestade, que nós estamos escutando que o ruído dessa tempestade, que essa tempestade está vindo e vai abismar, ou seja, lançar. A palavra abismar é lançar fora, afundar. Então vai pegar esse mundo aqui e vai lançar
longe, fora, vai acabar, vai destruir. Será que é essa figura de linguagem que Erasto está falando? Da tempestade em si, que vai acabar com o mundo? Nós vamos ver, né, as pessoas nas redes sociais afirmando ali que sim, que Deus está vindo, que Jesus está voltando. Para nós espíritas, né, nós sabemos que Jesus nunca saiu daqui. Ele não saiu. Então ele não vai voltar, porque ele nunca saiu. Ele está o tempo todo do nosso lado, nos ajudando, nos amparando, guiando os nossos passos e muitas das vezes advertindo, né, os nossos equívocos através de quem? Dos seus missionários colocados no nosso caminho, que são espíritos de luz, os chamados anjos protetores, os guardiões, os anjos da guarda. Alguém vem e nos adverte através de uma música, através de uma mensagem, através de uma palavra amiga, seja dentro da nossa casa, seja na doutrina que nós abraçarmos, que não necessariamente vá ser a doutrina espírita, né? A nossa maior doutrina é ser cristão, é ter o amor no coração e praticar o bem, a bondade. E aí quando o Erasto fala, que nós já estamos vendo esse ruído, esse barulho todo, é as pessoas falando do fim do mundo. Mas por que está todo mundo falando do fim do mundo? Porque coisas esquisitas, estranhas estão acontecendo, que faz se pensar que realmente é tanta coisa esquisita, estranha, bizarra, que nos deixa estarrecido, boquiaberto. A gente fala assim, não é possível, gente, o mundo está retrocedendo, mas regressão não existe. Como é que pode? As pessoas estão enlouquecidas, é um matando o outro, a violência está aumentando, filho mata pai, pai mata filho, e é roubo, é assassinato demais, é doença, é mortes coletivas, é resgate para todo lado. Veio o Covid, levou milhares, não foi só aqui, foi no mundo todo. Então a profecia que foi anunciada lá atrás está se cumprindo. Então existe mesmo, né, o fim do mundo. Então a tempestade está vindo, que foi anunciada lá atrás. Veja bem, aí coloca: bendizeis o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça. E que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores, e despregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido, bem ou mal, suas missões e suportado suas provas terrestres. Então veja, que está falando que bendizeis. O que é bendizeis? Abençoados. Então, será abençoado pelo Senhor aqueles que acreditaram, né, que os novos apóstolos do Cristo, numa fé renovada, revelada, ou seja, que a doutrina dos espíritos, a doutrina espírita anunciada lá atrás como consolador prometido por Jesus, ia ser a quatro cantos do mundo revelada. E que nós acreditando nisso, e despregar o quê? A reencarnação. Por quê? Porque nós temos sedes de conhecer a verdade e a justiça de Deus. Compreender o amor que Jesus revelou para nós. E não tem como entender um amor através do quê? Dessa justiça da reencarnação. Mas por que aconteceu isso? Olha, nós vamos relembrar lá do dia de Pentecostes. E aí ele vai falando para nós, vai dando continuidade. Não mais vos assusteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. O que é língua de fogo? O que aconteceu no dia de Pentecoste, que foi conhecido como um marco dia de Pentecoste? Línguas de fogo sobre vossa cabeça. Fogo fala? Vocês já viram fogo falar? O que é o espírito? O que pode ser denominado espírito? Uma chama? Um clarão, uma energia, uma força invisível ou para outros visível. O que era então aquele fogo? Espíritos. Estava na cabeça de quem? De cada um daqueles 3.000, 4.000, 6.000, 1.000, 300. A gente não sabe
precisamente porque na tradução muita coisa se perde. E esse número para nós não tem a significância do conteúdo da verdade. Isso sim. Então, em cima de cada cabeça daquele homem, né? O homem, quando a gente fala, é a humanidade daquele momento, daquele povo, falava um fogo, língua de fogo. Ou seja, existia um fogo em cima da cabeça de cada um falante. Fogo não fala, né? Você fala, ué, coisa esquisita, né? Coisa de doido. Mas se nós trouxermos para a doutrina, nós vamos começar a pensar que espírito é uma chama. Nada mais era que eles estavam vendo aquele clarão, aquela magnitude reveladora enviada pelo Senhor da revelação, aonde traria para cada um novo conceito de verdade, de justiça, de amor, através da reencarnação. E ali eles começaram o quê? A proferir em vários idiomas estranhos, aonde um começou a falar uma língua do outro e todo mundo se entendendo. Como assim? Se eu não falo inglês, como é que eu vou falar inglês? Eu tenho que ter um conhecimento prévio do inglês. E se eu não tenho nessa existência, de onde que eu tirei esse conhecimento, senão de uma existência anterior que eu vivi e está lá no meu subconsciente esse idioma. E só basta eu ser colocada num meio propício para que isso venha à tona. Veja bem, e eles conseguiam entender tudo. E começaram a falar, começaram a bem dizer. Então, esses acreditaram nessa língua de fogo. E essa língua de fogo, ela só foi revelada porque aqueles homens passaram a ter uma experiência mediúnica, da qual eles começaram a perceber o quê? O mundo espiritual à sua volta. E ali foi revelado a maior comunicação de todas, esse intermédio entre os dois mundos, esse intercâmbio, e o intermédio é quem? O homem com capacidade, habilidade mediúnica em diversos, né, tipos de mediunidade, para entender as vozes que lhes falavam. Tais vozes que nos falam até hoje, e só para espírita? Não. Em todo o meio religioso vai ter essas vozes, que alguns vão ver esse clarão, essa chama de fogo, essa energia, outros vão ver com uma vidência de clarividência, como nós estamos vendo um irmão aqui, né, na reunião. Então veja que quando ele fala isso, ó, os verdadeiros adeptos do Espiritismo, né, sois os escolhidos de Deus, e de pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar, olha bem, sacrificar a sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Será que nossa missão de ir e pregar estamos fazendo? Será que todos, é só para alguns, é só para o que chega aqui na frente, que tem mais cara de pau? Né? De vez em quando tem que passar um olhinho em peroba para não dar bichinho, né? Porque a gente tem que ter mais cara de pau de chegar aqui. Mas, e aí? É só para quem vem aqui? Os que estão aí sentados, e agora o papel se inverte. Nós não podemos pregar? Veja que, quando Erasto traz essa mensagem, ele não fala que é para um número pequeno de pessoas. Ele fala para o mundo. Kardec não disse que a doutrina espírita, não é, vai ser a religião do futuro. Não. Vai ser o futuro das religiões que os espíritos vêm trazendo até nas obras subsidiárias. Por quê? Porque é a religião que todas as demais vão conseguir compreender tudo isso falado lá atrás no Velho Testamento, no Novo Testamento, na questão do Apocalipse, nessa questão da revelação, dessa tempestade anunciada que está chegando, que estamos vendo o ruído. Quantos têm despertado o dom mediúnico para todos os lados? Dentro das religiões católicas, dentro das religiões evangélicas, dentro do meio social, e que vai possivelmente parar em várias vertentes religiosas, até chegar onde?
no Espiritismo, que não necessariamente vão abandonar as suas raízes evangélicas, a doutrina que eles abraçam, mas vai fazer com que eles consigam compreender a língua, possivelmente, supostamente lá atrás de fogo, lançada até eles. Ou seja, as vozes que começam a despertar a consciência humana de todos os povos. Então, de todos os povos, ou seja, não é da doutrina espírita um privilégio a mediunidade. Então, lá atrás, foram todos os homens que tiveram aquela língua de fogo falando sobre a sua cabeça no dia de Pentecostes. Não foi um povinho separado, até porque nós estamos trabalhando o capítulo 20 dos trabalhadores da última hora, e a Nádia trouxe aqui falando que aquele que chegou pela última hora ganhou a mesma quantia em dinheiro. E parece que Deus é tão injusto. Não foi isso que ela falou? Quem não estava aqui, a gente está relembrando. Porque aquele que chegou no final, ele trabalhou menos e ganhar a mesma coisa. Isso mostra a perfeição de Deus em tratar todos os filhos com igualdade. Não quer dizer que aquele que sentou pela primeira vez, pelo primeiro momento na primeira cadeira, é o que teve mais atenção no estudo e adquiriu mais conhecimento. Às vezes a mente dele está lá do lado de fora. Se ele deixou a panela de feijão ligada, tá no fogo, se tem conta para pagar, como é que ele faz para aumentar os lucros, se ele manda alguém embora, se ele contrata alguém, ou se ele faz uma campanha do quilo, ou se ele doa aquela roupa que não serve. Ele está pensando às vezes em outra coisa, e aquele que veio por último, às vezes ele senta, escuta, absorve, aquele que está desde o início não absorveu nada. Veja, então esses trabalhadores de última hora é essa questão. Deus na igualdade, tratando todos os filhos iguais. Então mostra uma justiça de amor igual. Então a mediunidade não é patrimônio da doutrina espírita, é para todos. Então essa língua de fogo vem despertar todos. Por que então outras religiões, outros adeptos de outras religiões têm despertado a mediunidade? Para poder entender esse mundo espiritual e a justiça divina através da reencarnação. Não tem como entender a bondade de Deus, o amor de Deus, sofrendo apenas. Nós precisamos entender que esse sofrimento é o que? É uma lei de causa e efeito, e é passageiro, e vai acabar, e vai ter fim, e eu tenho que ter o quê? A esperança, a consolação, e eu vou entender que eu posso dar fim nisso nessa existência, de uma vez, e amenizar mais para uma próxima existência, porque eu não sou o fim debaixo da terra, não é? Eu sou o quê? Uma continuidade, uma continuação. São várias experiências, várias existências de todos nós espíritos em vários corpos, em várias corpagens. Então, quando ele continua aqui, ele diz assim: certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz as exorta, não é? Incessantemente a abnegação. Ou seja, Erasto está chamando a atenção para que nós possamos ir e pregar. Não precisa ser um palestrante para ir pregar. Você está no ponto do ônibus, passa consolação, passa esperança. Tem gente que vai passar o quê? Tristeza, a vida está horrível mesmo. Você está sofrendo, vai fazer competição de sofrimento. Mas o outro que vem falar do sofrimento, você tem que dar esperança para ele. E esse você dá esperança para ele, falar coisas boas, você mudar o padrão vibracional dele, é você não se contaminar. Muitas das vezes a pessoa está em meio ao lixo e você vai querer o quê? Ser uma caçamba? Ser uma lixeira? Não. Vamos rever essa situação. Vamos dar o quê? Esperança, positividade, consolação. Vamos mudar o padrão do outro. Vamos ser luz na vida do outro. Porque todos nós temos a missão de ir de pregar. E Joana de Ângeles diz para nós que todos nós somos espíritas, desde a primeira infância. Nós estamos nos reencontrando, porque nós já estivemos lá atrás. Muitos de nós escolhemos estar naquela
época lá atrás do lançamento dessa obra maravilhosa. E muitos de nós estamos nos reencontrando na doutrina. Por isso somos chamados trabalhadores de última hora para despertar essa consciência em nós, no nosso coração, a vontade de buscar, a vontade de fazer. Né? Mas só que nós vamos falar, nem todos vão querer ouvir. Na nossa própria família vamos ter vários de divergentes, né, opiniões, diferentes opiniões da nossa, diferenças religiosas, e quando nós falarmos, vão rir, vão zombar, vão falar que estamos doidos, que isso não procede, que nós vamos ficar no juízo final, né, esperando se separar do joio do trigo, ou vamos ficar na memória de Deus Pai Todo-Poderoso, esperando a seleção. Que Deus bom nos lançaria ao fogo do inferno eterno, sem termos a consciência de que há algo melhor e há uma oportunidade de mudarmos. Se nós não conhecermos a oportunidade, como lançar mão dessa oportunidade? Então ele já nos criou fadado ao mal, né? Então é injusto, porque aquele que não conheceu, ele não consertou. Mas aquele que estava errante e conheceu a verdade, e sabe da lei de causa e efeito, sabe que tudo que nós fizermos vai voltar para nós. Faça o bem e ele volta, faça o mal e ele também vai voltar. Agrida seu corpo e você vai ser mutilado. No perispírito vai ficar as marcas. E como que eu vou ter esse corpo novamente são, perfeito? Não, eu vou ter ele da forma que eu tiver mutilado, complicado, não é? A sua conformidade. Então, de repente, eu vou manifestar numa outra existência várias enfermidades, não é? Difíceis, porque às vezes eu abusei do álcool, às vezes eu abusei do sexo, às vezes eu abusei da droga, às vezes eu abusei de várias coisas, da maledicência, da gula, da falta de comer, não pela privação da miséria, da falta de oportunidade em si, mas porque queria ser sempre escrava do corpo, magra. Então, vai ter sempre os extremos, todo excesso é prejudicial. E quem é que está se prejudicando? Nós mesmos. Está prejudicando o quê? Só o corpo físico? Aí o corpo acaba, depois eu tenho um novo e acabou e tá bom? Não, eu estou prejudicando o perispírito, porque fica marcado. Né? Quando André Luiz viu, né, no livro lá que está uma jovem batendo no portão do nosso lar querendo entrar, ele queria abrir o portão para ela, mas ela tinha, se eu não me engano, 54 pontos pretos marcados no perispírito, porque pediram a ele para ele olhar mais profundamente com olhos da alma. Ele olhou na superfície e não viu nada. Mas aqueles 54 pontos pretos eram os abortos cometidos por aquela mulher. Do momento que negaram abrir o portão, ela se revelou, porque aí ela começou a xingar, blasfemar contra Deus e contra todos eles. Ela chegou numa falsa modéstia, numa falsa humildade e depois se revelou. Então, quantos de nós estamos disfarçados em peles, né, de cordeiros, mas somos lobos ainda? Estamos num processo de aperfeiçoamento, de burilamento, mas só vamos conseguir como arregaçarmos as manguinhas e ir de pregar, ir de fazer, mas pregar primeiramente para a nossa família, para nós mesmos. Prega no espelho, ó, eu sei que eu tenho essa imperfeição, eu sei que eu tenho que mudar, eu vou me esforçar, amanhã eu vou estar melhor que hoje. E assim, daqui a pouco você está sendo exemplo de virtude ambulante para todos. Porque você tem que se esforçar por você e pelo próximo. E pegar o de melhor que há no outro. Então, aqueles que não vão querer, não é? Porque essa voz exorta. O que isso significa? Não é? Exortar. É uma estimulação, não é? Uma indução de mudança. E as pessoas não querem mudar porque dá trabalho. Muitos não querem se achegar no espiritismo, ou se achegam, começam a ouvir, até entendem. Porque não são a primeira vez, não estão passando pela primeira vez, não. Mas tem que ter esforço, tem que ter coragem. Não basta querer ser espírita, que tem que ter uma força de vontade, uma coragem muito grande para domar as más tendências e as más inclinações. Porque para ser espírita, Erasto não disse que tem que ser perfeito. Jesus não disse que tem que ser perfeito, e Ele sabe das nossas imperfeições. Se fosse para ser perfeito, para estar aqui na frente, espera eu melhorar um pouco mais, espera eu aprender um pouco mais para me fazer a obra,
Nós vamos perder tempo. Nós vamos esperar a reencarnação passar. Será que vai ser fácil a próxima existência? Né? E aí ele continua. Isso não só vos exortas, né, incessantemente a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros. Imagina você falar, né, para a maioria, perder a avareza, perder o egoísmo, deixar a posse, a possessão dos bens materiais. Tenha tudo que lhe convier à sua necessidade, ao seu conforto. Quer luxo, quer vaidade? Tudo bem, você está num processo de aperfeiçoamento moral ainda. Você não vai deixar tudo isso de uma hora para outra. Não é isso que Jesus quer. Larga tudo, seja um pobre miserável, perambulando no mundo, porque é isso que é ser humilde. Não é isso, não é isso. Mas faça do bem que você possui algo de bom para oferecer ao outro. E de pregai a palavra. Então, muitas das vezes, aquele que não tem as posses, ele tem o conhecimento. E quando ele fala que essa tempestade, esses ruídos aparecem por toda parte, ele nos lembra também que essas línguas de fogo começam a falar, ou seja, o dom, o despertamento do amanhã para uma vida melhor começa. E nós vemos nas redes sociais uma imensidade de pessoas tão simples, moradores de rua, denominados mendigos, quando abrem a boca, ali está um espírito totalmente iluminado, e eles pregam com sabedoria a palavra de Deus, né? E eles falam com autenticidade, vivendo aquilo ali como? Na rua, dividindo o pão, dividindo o papelão, dividindo a água que tem para beber, dividindo o agasalho que tem para cobrir do frio. Será que esses também não são denominados os espíritos? Será que eles não conhecerão e começarão a ir e pregar a doutrina da reveladora da verdade, à luz da reencarnação, para entendermos a justiça do Pai Celestial? Então eles começam a entender, não tem só isso aqui agora e acabou. A nossa existência não começa no berço e termina no túmulo, vai além. Né? E a doutrina espírita vem nos ensinar isso tudo. Né? Vem dizer que ao ir e pregar, nós vamos estar levando a mansidão aos tiranos domésticos. Que tiranos domésticos é esses? Né? Aos poderosos injustos do lar. Porque a doutrina ela chega avassaladora, modificando mente, coração e atitude. E aqueles que não querem se modificar têm uma dificuldade em permanecer. Porque a doutrina não cobra, mas a cobrança vem da consciência. Porque nós somos consciência, nós somos espírito. Nós, em mente pensantes, vibrantes de energia, começamos a nos incomodar com a atitude que vamos tendo equivocadamente no nosso dia a dia. E aí é muito mais fácil me acomodar e dizer, eu tenho tempo. Se estão falando que eu tenho eternidade, eu não preciso mudar de uma hora para outra. Vou viver a vida. Isso daí dá trabalho demais. E quantos se não se sacrificam, por qualquer doutrina que seja, está no momento de sacrificar. Mas nós não sacrificamos. Muitas das vezes nós sacrificamos outras coisas, né? Nós não sacrificamos os prazeres da vida, nós não sacrificamos nada disso. Não colocamos Deus primeiramente na nossa vida. Não colocamos a família segundamente na nossa vida. Não colocamos o trabalho em terceiro lugar e o lazer em quarto. Nós mudamos a ordem de tudo. Nós primeiro queremos o lazer sem o trabalho, depois nós queremos o trabalho sem Deus. Nós queremos o sustento sem a religiosidade. E aí você fala assim, mas eu sou um homem de fé, uma mulher de fé, eu oro dentro do meu lar, porque Jesus disse. Porque muitos desses, não quer dizer que não sabem as palavras proféticas, vão trazer na ponta da língua, vão contestar com você e diz, o Senhor disse, entrai para o vosso quarto, trancai a vossa parte em 4 paredes em secreto, fale ao meu Pai que está no céu, porque o meu Pai que tudo vê, tudo ouve, tudo provê, te atenderá. E eles vão falar, para que eu tenho que estar na religião? Jesus disse, basta ficar dentro do meu quarto. E aí eu pego aquilo para mim,
para o meu egocentrismo, para o meu comodismo, para a minha falta de perseverança em persistir, em confiar, como os irmãos espirituais disseram para os verdadeiros espíritas: confiai, ide e pregai a reencarnação, o dogma da reencarnação, a justiça de Deus, a verdade, a terceira revelação, que é o que? O Consolador prometido. Quem é o Consolador prometido? O Espiritismo. É a terceira revelação, né? Que vem trazer luzes às nossas consciências, expandir os nossos horizontes. Não é aqui, agora e acabou. Não vale a pena a minha avareza, o meu egoísmo, o meu orgulho, a minha falta de perdão. Se o outro não me perdoa, é ele e Deus. O que eu não posso é eu não me perdoar e não perdoar o outro, né? Não queira levar o lixo do outro, porque já dá trabalho o próprio lixo. E quando a gente fala lixo, é nessa palavra mesmo, porque é algo desagradável, algo ruim, algo que traz uma concepção de mal-estar. Quem é que gosta de ir atrás do caminhão do lixo? Você está dentro do ônibus com a janela aberta, aquele cheiro vai em você. Você está dirigindo, vai em você. Você está numa moto, do motoboy, você está fazendo caminhada, aquilo passa e vem em você. E muitos de nós, às vezes, por falta de esforço, coragem, dedicação, porque a gente quer o trabalho sem entregar o currículo, a gente quer o trabalho sem a diplomação, o estudo, a capacitação tecnológica, o aperfeiçoamento moral. Eu sou brigão, coloco defeito em tudo, não se dou com ninguém. Ah, mas o patrão não gosta de mim, porque prefere fulano, beltrano. Mas será que não é o meu temperamento? Então nós vamos justificando os nossos equívocos morais. É mais cômodo, é mais fácil. E será que é esse o verdadeiro espírito? Aquela palavra que nós ouvimos assim: ah, eu estou começando no espiritismo agora. Não me considero espírita, não. Sou um simpatizante da doutrina. Joana diz: o compromisso está desde as encarnações lá atrás. Muitos de nós pedimos para vir lá atrás, na época da codificação, onde as luzes, né, surgiam no mundo da revelação da doutrina. E hoje está muito mais claro para nós. Tem pessoas que você conversa de outros preceitos religiosos sobre a doutrina que entende tudo que você fala. Ele parece mais espírita que você. Ele te dá uma aula, mas ele não vem. Porque lá não tem a cobrança de consciência. Porque lá não fica falando para ele que ele vai resgatar o que ele faz, o que ele deixa de fazer. E aqui, queira não, sendo eu aqui na frente, sendo Nádia, sendo Ed, Ana Lucinei e tantos outros irmãos, qualquer texto evangélico, ele vai trazer a moral do Cristo, ou seja, uma reforma íntima, a sua melhoria de condição vibratória, porque somos energias, trocamos um com o outro. Que energia eu quero para mim? Que energia eu quero doar? Então, nós precisamos mudar. E para mudar, nós precisamos mudar o teor do pensamento, do agir. Dá trabalho pensar, né? Dá trabalho. E aí ele continua. Que tudo isso aqui são palavras perdidas, eu sei, mas não importa. Faz-se mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes de semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélica. Ou seja, é teu esforço, não é ninguém que vai lá dar enxadada para você, arando a terra para você semear, né? Não, você não vai colher a prova do outro, nem ele a tua prova. Então, o esforço e a dedicação tem que ser inteiramente sua. Então, você que tem que preparar essa boa semente, você que tem que escolher criteriosamente lançar, e uma hora ela vai frutificar. E você não precisa ter pressa, mas você não pode ter
É desânimo e desistência. E a perseverança, ela tem que ser constante. E a oração nos ajuda, porque em vez de pedir lá o trabalho, a riqueza, a casa na praia, o lazer, antes do processo, né, na ordem correta, pede coragem, força, resistência, resignação para passar pela prova. Nós somos testados o tempo todo. Vamos lá, vamos ver se o outro vai esmorecer, vai cair no desânimo, na preguiça, na depressão, na ansiedade, em cima da cama. Vamos lá, pede paciência, você vai ter um mar de intolerantes na sua frente, de críticos na sua frente. Você não quer tolerância? Você não quer paciência? Como que você vai lidar com a paciência com todo mundo paciente igual você? Todo mundo tolerante? Tá assim não, você tem que lidar com aquele turbilhão de pessoas desequilibradas, porque senão você não vai aprender. E assim é tudo na nossa existência. Erasto continua. Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa misericórdia, em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e iniquidade, e prescrevei esse culto do bezerro de ouro, que cada dia mais se alastra. Ide, Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Veja, pessoas simples, pessoas cultas, pessoas sem conhecimento nenhum, pessoas com muito conhecimento, em todos os níveis. Ela pode ter conhecimento demais e não absorver nada daquilo, como pode não ter conhecimento e saber ir pregando como um orador. Porque não é a diplomação, não é? É a consciência, é a virtude, é a moral que você vai se desenvolvendo, que vai se aprimorando, elevando e fazendo e construindo. Não é a diplomação. Porque tem aqueles que vai ter o PhD e vai ser simples, mas tem aquele que vai ter e vai esnobar todo mundo e não vai entender nada e não vai saber o ide e pregai. Então nós temos que ter essas consciências. E quando ele fala que todos os povos, todas as classes sociais vai pregar e vai falar, ou seja, ele vai ter o dom mediúnico. Porque as crianças que estão reencarnando agora, elas já vêm com esse sexto sentido que nós só descobrimos quando? Há 168 anos, 169 anos. Não é? Com a codificação. Antes era só o quê? Visão, tato, audição, paladar, olfato. E agora a mediunidade que se divide em mais de 13 vertentes, em várias, né, 13 variedades. Coisas que nós ainda não ousamos conhecer, não temos intelectualidade para acompanhar. Então o Espiritismo não adianta levantar mais o véu, porque nós não temos ainda a capacidade de compreender. Nós estamos entendendo os tipos de mediunidade agora, psicofonia, psicografia, não é? Dupla evidência, estamos entendendo essa questão do duplo etéreo agora. Então, essa comunicabilidade dos espíritos até nós é para todos. Então, todas as religiões, irmãos nossos, falarão, conscientes ou inconscientes. Os espíritos trarão a tua mensagem ao mundo e nós seremos sempre os intermediários entre os dois planos. Que importam as emboscadas que vos armeis pelos caminhos? Porque tem pessoas que dizem, não, dá muito trabalho ser espírita. É muita gente no caminho intolerante, crítico, que você fala uma coisa e entende outra. Você fala A, entende B. Você fala batata, entende chuchu. E colocam culpa em tudo, critica tudo e não entende a palavra. Parece que é tão claro, mas não tem os olhos de ver, os ouvidos de ouvir. E aí? Erasto está chamando a nossa atenção. Você está fazendo para você e para o Senhor. Sede exemplo. Se preocupe com a vossa, o quê?
colheita. Então, vamos trabalhar você a semente, a boa semente, plante. Se o outro vai entender como que é o plantio, como que é arar, não importa. Você tem que se importar em entender isso, fazer a tua parte, que aí o quê? O exemplo arrasta. Não é nada à toa que Jesus é até hoje o mais seguido nas redes sociais. Não é? E vai ficar assim eternamente. E um dia seremos igual a Jesus? Se Jesus não foi escolhido, não foi privilegiado, ele veio galgando o quê? O crescimento moral, espiritual, até chegar a ser um Cristo, governador do planeta Terra. Então tem outros, em outros planetas, porque Jesus diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. E nós vamos chegar a ser Jesus um dia? Sim. Vamos ter a moralidade elevada, a essência de amor como ele. Ser igual, não. Mas vamos alcançar essa plenitude? Sim, porque Jesus seguiu o quê? Deus. E trouxe para nós como devemos seguir. Se Deus é bom e justo, ele já não escolheu Jesus logo de cara, esse daqui vai ser o Cristo, e já vem privilegiado, com todo esse conhecimento. Aí seria o quê? Injustiça. Então ele veio evoluindo como nós estamos evoluindo. Né? E aí ele coloca aí de homens que grandes diante de Deus, mais ditosos do que Tomé. Credes sem fazerdes questão de ver, e aceitais os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Tem gente que fala assim, eu não acredito nisso, eu não escuto, não vejo nada, não sinto um arrepiozinho. Isso daí, ó, o pessoal está blefando, não existe não. Será mesmo que você não tem a voz da consciência, um sonho premonitório, algo que te alerte do perigo? Será mesmo que Deus não está dentro de você, sendo Ele uma centelha vivaz de amor? Sendo Ele o Criador de tudo, é a causa primária de todas as coisas, Ele fez tudo. Se alguém fosse igual a Ele, seria outro Deus, e nós não temos deuses, nós temos Deus único, Pai poderoso de todos nós. Então, nós temos as pessoas que se comparam sim, mas está falando, ide e acreditai na mediunidade, mesmo que você pensais que não tenha, porque de uma hora para outra está você despertando o seu dom aí, a sua consciência crística, né? Porque você vive aonde? No mundo espiritual, você é espírito, tendo uma experiência humana. Você vive mais do outro lado do que aqui. Aqui é muito rápido, muito passageiro. Daqui a pouco nós estamos na verdadeira morada novamente. E vamos levando a construção do conhecimento, porque isso ninguém tira de nós. E aí nós vamos vendo as crianças de 2 anos tocando instrumentos, falando idiomas. Por quê? Porque tiveram acesso a tais mecanismos de conhecimento na vida anterior e agora desabrocha. Talvez nós não tenhamos isso porque fomos preguiçosos. Estamos ainda engatinhando, não tivemos tanta oportunidade, ou desperdiçamos. Porque quantos vêm com dons artísticos maravilhosos e não faz nada com esse dom? Eu tenho uma voz linda, sei cantar muito bem, mas canto só dentro de casa ou no banheiro. Solta a voz. E de pregar, e de louvar, e de fazer. Leve a palavra. Cante. Quem canta os males espante, né? Adia o Alzheimer, pesquisas chinesas, né, estão comprovando. Então, marcha, pois, avante, falange potente, pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão como a bruna da manhã aos primeiros raios do sol nascente. Quando você começar a levar essa palavra, mesmo que você encontre incrédulo pelo caminho, vai ser igualzinho Kardec se converteu que aquilo ali era verdade. Poxa, tinha juízes, tinha, né, advogados, tinha pessoas de alto escalão, de alto conhecimento, tentando entender aquele fenômeno da comunicabilidade dos mortos. E aí nós vamos vendo no nosso meio, pessoas instruídas, pessoas cultas, pessoas
com tudo quanto é tipo de conhecimento, grau de escolaridade ou não importa, mas num magnetismo de amor, de paz, fazendo o bem, fazendo a caridade. Será que o espiritismo é isso mesmo que estão pregando? Tudo de ruim? É coisa de fantasia, de ilusão da cabeça do outro, são tudo doido, maluco. Mas a pessoa só fala o bem, só faz o bem, tem um coração maravilhoso e é doida. E aí você começa. E eles vão o quê? Despertar pelo exemplo que na hora da nossa ida e da nossa pregação, dissipará toda a incredulidade. E é isso que os irmãos colocam para nós, né? Se em todos os pontos do globo vão produzir-se as subversões morais e filosóficas, aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos e depois elevai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão. Porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide, estes receberão com hinos de gratidão e louvores a Deus a santa consolação que levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe as graças pelas aflições que a terra lhes destina. Veja, não importa se tem um tanto enorme que não vai aceitar, tem outro muito maior que vai se render e vai dar graça ao Senhor. E aí ele coloca assim para nós: e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que eles vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vossos caminhos e segui a verdade. Quantos passaram por essa casa e foram embora e não são mais espíritas? Quantos foram para outra casa espírita e mesmo assim não se encontraram, não se esforçaram e hoje não estão em lugar nenhum ou estão em outras vertentes religiosas? Quantos passam pelo catolicismo, passam pelo evangelismo, passam pelo espiritismo e também vão embora? Quantos vão, passam e ficam? E assim é em todas as vertentes religiosas. Muitos passarão, muitos seguirão, muitos pregarão, muitos ficarão, muitos renovarão. Muitos pregarão a verdade, entenderão e farão o melhor que for para melhorar a si e o próximo. Mas Kardec fez uma pergunta que fecha e Erasto responde muito bem. Kardec quis saber o seguinte: se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos que se acham no bom caminho? Bom, se muitos espíritos se transviaram, os que ficaram, como que eu vou reconhecer que ele é um bom espírita? É um espírita de verdade. Como que nós conheceremos os bons espíritos? Kardec quis saber. E aí Erasto respondeu: reconhecê-los-ei pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-los-ei pelo número de aflitos a que levem consolo. Reconhecê-los-ei pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Reconhecê-los-ei, finalmente, pelo triunfo de seus princípios, porque Deus quer o triunfo de sua lei. Os que seguem sua lei, esses são os escolhidos, e ele lhes dará a vitória. Mas ele destruirá aqueles que falseiam o espírito dessa lei e fazem dela degrau para contentar sua vaidade e sua ambição. Erasto, um anjo guardião, um anjo de luz, um anjo protetor, um espírito protetor do médium. Então veja que está em nossas mãos fazer o bem, fazer o melhor, independente se tem irmão ou não fazendo, porque aos olhos de Jesus, aos olhos de Deus, que é nosso Pai Celestial, isso é grandioso, não é? Nós estamos lançando luz ao mundo, é um raio de sol
a extirpar a escuridão, né, e a consolar os corações. Quantos vão, né, rir, zombar, abandonar e não fazer? Só vamos reconhecer o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela capacidade de fazer a verdadeira caridade, de não esconder e não deixar de propagar a sua fé na doutrina e empregar o dogma da reencarnação. A divulgação do espiritismo é a maior caridade que nós espíritas podemos fazer pela doutrina. E muitos de nós escondemos nossa doutrina na hora de uma entrevista, na hora de uma ficha hospitalar. Qual é a sua religião? Aí você é católico, ou evangélico, budista, ou protestante, ou ateu. Aí você não vê o espiritismo. E aí você fala, coloca católico. Não, coloca aí que eu sou espírita. Ah, mas não tem, então vou colocar que eu sou católico. Não, não coloca não, porque eu não sou católico. Eu sou espírita, então está errado esse formulário. Eu quero fazer uma reclamação, mas você coloca na minha ficha, por favor, não preencha essas opções, porque eu tenho que propagar aquilo que eu defendo, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu acredito e aquilo que eu entendo ser verdade pelos meus olhos de ver. Então, nós vamos nos acostumando aos rótulos que vão nos impondo, não é? E aí vai ter uma palavra lá, de repente, espiritualista, vai ter uma palavra budista, umbandista, mas se eu não sou espiritualista e se eu não sou umbandista, ainda assim essas vertentes não me representam. E se nós não ide e pregai a vossa doutrina, a nossa, não vai mudar nunca o preconceito religioso entre as nações, entre os semelhantes. Então, a nossa obrigação, e é tão importante a divulgação da doutrina como caridade, que em Obras Póstumas, Kardec colocou que a doutrina ela precisa ter uma coluna no jornal. E se lá atrás tivesse os meios sociais que temos hoje, a propagação na mídia que nós temos hoje, da internet, dos aplicativos todos, Instagram, Facebook, não é? E todos os outros, ele ia falar, ia citar um a um que deveria estar lá. E nós estamos indo, pregando, mas ainda é pouco. Então vamos fazer a nossa parte, porque o tempo urge. E essas tempestades nós já estamos vendo na sociedade. Volta e meia, os nossos irmãos de inúmeras religiões falando que estão passando por problema de desequilíbrio espiritual. Estão vendo vultos nos lares, estão ouvindo vozes, não estão entendendo. E qual é a doutrina da consolação? A doutrina espírita. Aonde esses irmãos estão conseguindo as respostas plausíveis à justiça de Deus? Na doutrina espírita. Então, ide, meus irmãos, e pregai a vossa fé. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela paciência de vocês mais uma vez.